Carros com quilometragem adulterada. Infelizmente se tornou uma prática muito comum nas nossas regiões, né? Hoje em dia você não tem mais nenhum carro anunciado na internet acima de 200, 300 mil quilômetros. E você pode pesquisar, ou em outros locais que revendem carro, você vai perceber que dificilmente você encontra um carro com a quilometragem alta. Mas por que isso acontece, né? Conversando com um amigo meu sobre esse assunto, e ele até trabalhava numa loja aí de revenda de carros, andei conversando com ele e ele explicou para mim que o patrão dele falou para ele na época que, infelizmente, por causa das pessoas, ele se via na obrigação, olha só que coisa, hein? Se via na obrigação de fazer essa adulteração. Você sabe por quê? Porque as pessoas não estão comprando ou não querem carro com a quilometragem alta. Infelizmente, as pessoas são as culpadas desse engano que existe. Por quê? Porque as pessoas optam por comprar veículos com quilometragem baixa, né? E por que isso acontece, né? As pessoas têm uma ilusão de que o veículo com a quilometragem baixa é o veículo ideal. Mas eu vou explicar para você porque que isso é um mito, né? E você não deve fazer isso. Você não deve comprar um carro só porque a quilometragem está baixa, deixando de avaliar, né, outras questões que envolvem na hora de se comprar um carro, né? Então as pessoas, elas são as culpadas desses garageiros fazerem essa adulteração, né? E isso se tornou uma prática muito comum na nossa região. Dificilmente você encontra um carro 2015, um carro 2012 com 250 mil quilômetros, né? Ou até mesmo 400 mil quilômetros. Pesquise aí, para esse vídeo e pesquise. Pesquise e veja se você encontra algum desses carros com 300 mil, 350 mil. A maioria desses veículos, todos, estão com 100 mil quilômetros, 80 mil quilômetros, 50 mil quilômetros. Dificilmente você encontrará um veículo com a quilometragem alta. Por quê? Porque acontece das pessoas darem preferência para veículos com quilometragem baixa. O colega meu explicou para mim essa situação. Ele falou que quando ele trabalhava nessa loja em específica, hoje ele já não trabalha mais. Ele falou que o dono da loja falou para ele que se ele não vendesse os carros com a quilometragem baixa, ele não consegue vender o veículo. Olha só. Então, o cara fica lá 5 meses com um carro quilometragem alta. Na hora que faz a adulteração, rapidamente se vende esses veículos. Por quê? Porque as pessoas dão preferência para esse tipo de situação. Na hora de se comprar um carro, o que você deve avaliar? Você deve avaliar, primeiramente, o estado de conservação do carro. Segunda coisa, você tem que avaliar se o carro tem as notas de serviço que esse veículo. Hoje em dia é difícil, né? Hoje em dia é difícil você ir numa loja e tá lá todas as notas de revisões que foi feita nesse veículo. Porque a trapaça já começa por aí, né? Eles já jogam toda fora o tipo de documentação que o veículo tinha anteriormente, para não se ter nenhum tipo de histórico ali desse veículo. Então as pessoas não têm a informação, mas o que você deve priorizar é isso. Quando você for comprar um veículo, você deve pedir, né? Todos os documentos das revisões que foram feitas, né? Se foram feitas em concessionária, se foi feito em mecânicas particular, né? Porque isso vai lhe dar um histórico se esse carro recebeu a devida manutenção. Quando você opta apenas para olhar apenas a quilometragem, você não tem um histórico. Você está focando na quilometragem e esquecendo desses outros detalhes. Então é muito comum a gente ver veículos hoje que eles estão com a quilometragem baixa, mas está dando muita dor de cabeça para os seus donos. Por quê? Porque provavelmente esse é um veículo com a quilometragem adulterada. Por exemplo, esse veículo aqui que eu comprei na época, eu não optei por quilometragem. Para você ter uma ideia, quando eu comprei esse veículo, ele tinha 145 mil quilômetros rodados, um carro 2018, olha só, já com essa quilometragem. Mas por que eu comprei? Até paguei a FIP desse carro na época, que foi bem na pandemia, né? Tava muito caro o veículo, paguei a FIP desse carro. Mas qual é o histórico desse veículo? Esse carro era de um amigo meu,
gerente da Shell, né, do posto Shell, e eu já conheci o histórico do carro. O carro fez todas as revisões à concessionária, ele tirou esse carro 0 km, usou o carro por 3 anos. Mas por que esse carro estava com a quilometragem alta? Como o cara é gerente do posto Shell, ele viajava muito, né? Então ele desloca muito de uma cidade para outra, até mesmo muitos estados, né? Então vai de um estado para outro. Então o carro, com pouco tempo, estava com essa quilometragem. E eu comprei esse carro, já tem 3 anos que eu estou com ele. Esse carro nunca me deu nenhum tipo de dor de cabeça. Por quê? Porque eu tenho o histórico do veículo. Eu sei o que foi feito no carro. E hoje ele está com 160 mil quilômetros, né? Eu não rodei muita coisa aí nesses 3 anos, porque eu não uso o carro a trabalho. Mas para você perceber que quando você opta por pesquisar a manutenção do veículo, você tem uma grande chance de você ter um carro que não vai te dar dor de cabeça. Mas quando você opta e foca somente na quilometragem do veículo, provavelmente você vai ter muitos problemas, porque esse carro provavelmente ele já foi feito uma adulteração de quilometragem nele, né? Então, pessoal, esse vídeo é para poder dar algumas dicas aí na hora de comprar, né, para você ficar esperto e não optar apenas pela quilometragem. Lógico, se você encontrar um com a quilometragem baixa, perfeito, mas desde que essas manutenções, elas batem, né? Porque se você tem o manual do proprietário, né, o manual aqui do veículo, você vai ver, né, quando foi feita a quilometragem com 10 mil, com 20 mil, com 40 mil, com 50 mil, 100 mil, tá lá. Ali é a prova de que esse veículo ele tem a quilometragem original do carro que não foi adulterada. Então esses carros que você compra aí que está com 50 mil quilômetros, mas ele não tem o manual, provavelmente ele já foi adulterado. Porque o cara, o que é que ele faz? Para você não ter a prova de que esse veículo ele foi adulterado, as pessoas pegam e jogam fora o manual, né? Joga fora o manual porque aí não tem mais histórico desse veículo. Então é isso que está acontecendo, né? E está acontecendo e vai acontecer. Porque infelizmente as pessoas optam por esse tipo de situação. Pessoal, esse é a nossa página aqui a gente vai dar opinião, trazer dicas, né? Eu tô restaurando um Fox aí 2007 e a gente tá postando vídeo aí toda semana. Convido você a ir lá, vai lá, cara, segue lá, segue o nosso trabalho, dá essa força aí, beleza? Um abraço, valeu!